A competência 5 a ser avaliada na redação do Enem é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando-se os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para exercitar a cidadania e para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Portanto, você deve usar os conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto. Considerando seu planejamento de escrita, sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão, como autor, das possíveis soluções para a questão discutida. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Você deve propor uma ação interventiva, e também um ator social competente para executá-la, de acordo com o âmbito da ação escolhida, individual, familiar, comunitário, social, político, governamental ou mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou a sua finalidade, bem como incluir algum outro detalhamento. Ao elaborar sua proposta, procure responder às seguintes perguntas: o que é possível apresentar como solução para o problema? Quem deve executá-la? Como viabilizar essa solução? Qual efeito ela pode alcançar? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Resumindo, seu texto será avaliado com base na composição da proposta que você apresentar. Importante: fique atento para que sua proposta esteja explícita. Apenas constatar a falta de uma ação ou de um projeto, como em faltam investimentos em X, ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção, bem como apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo, de fato, uma intervenção, como em se X for feito, o resultado poderá ser Y. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Em suma, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade, e sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos, e essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, voltado contra grupos sociais específicos. Para avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Dignidade humana. Igualdade de direitos. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Laicidade do Estado. Democracia na educação. Transversalidade, vivência e globalidade. Sustentabilidade socioambiental. Conheça os 6 níveis de desempenho que são utilizados para avaliar a competência 5 nas redações do Enem. 200 pontos. Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos. Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto.
120 pontos. Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos. Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção relacionada ao tema, ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 0 ponto. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto.